O GloNet ele é um evento em telepresença que está juntando 5 cidades, funcionando também como o lançamento do Vivo ARTE.MOV desse ano. A ideia de geografias transitórias ou cartografias transitórias, ela vem de uma necessidade da gente refazer antigos mapas, né? Então, num certo sentido, essa conexão entre cidades já é um bom princípio para falar desse assunto. And conceptually, the themes we intend to follow meet the thoughts outlined here at GloNet. Sendai no Japão, Istambul na Turquia, Manchester na Inglaterra, São Paulo e Vancouver no Canadá, né? E essa conectividade e essa possibilidade de apresentarmos ideias e convidarmos palestrantes nos serviu como uma espécie de lançamento do nosso tema, da ideia de cartografias transitórias, né? E se eu estiver me alongando muito, vocês vão me avisar aí. A gente avisa. Tá? Vai ser um pique meio uma dinâmica meio TV, assim. É uma experiência nova. Uma parceria entre o FutureEverything, o ARTE.MOV e o British Council, né? Uma conferência entre 5 cidades que vão ao ar online ao mesmo tempo, concomitantemente. Um sistema só a gente já está acertando formas de se comunicar para não ter nem feedback, nem para falar blá, 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 todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entender nada. Good to us. Make total sense. Na programação do GloNet aqui de São Paulo foi estimulado através de convidados como o Guilherme Wisnik, o Jorge Menna Barreto, Giselle Beiguelman e Cícero Silva, um debate sobre as reconfigurações do espaço urbano pelo uso de tecnologias portáteis como celulares, GPS e outros similares. Why I'm saying this because usually what we are seeing now with the devices like iPhones or software that can recognize places, and one of the most sophisticated software that we can see on the market is the Google Goggles. I define this technological approach as a combination of tradition and innovation. We are living in a time when all the Marxist idea of a reserve army of labor, union awareness, and forms of labor resistance are losing strength, as Mike Davis shows in Planet of Slums. And I think this was something Giselle was talking about before, was the fetishization of technology and this techno-phagesy kind of idea. That we don't kind of necessarily always need to use the very latest devices and the very latest systems to actually have powerful impact from technology. Eu achei muito legal, teve uma palestra agora que, poxa, eles estão conversando aqui no Brasil e em Istambul ao mesmo tempo, então, traduzido simultaneamente, todo mundo pode entender, acho que não pode ter coisa melhor, como democratização melhor do que isso. Acho que um dos motivos, né, dos motores do ARTE.MOV é nos lançarmos sobre essas situações transitórias, essas mídias que surgem, cuja utilidade ou cuja forma de utilização não está ainda muito bem definida. Ela vai se definindo a partir do uso. Nós produzimos isso em 2 meses, né? Eu acho que uma das principais dificuldades aqui foi a questão da conexão de internet, né? Uma conexão banda larga, simétrica, coisa que não existe no Brasil. Nós tivemos fatores externos e um cronograma muito apertado para poder executar o serviço. E a gente culminou com uma falta de alimentação da Eletropaulo, que tirou a alimentação principal dos nossos prédios, então o pessoal teve dificuldade de fazer o alinhamento. E, consequência disso, teve todo um trabalho de recuperação e tratamento da rede, para que a gente realmente tivesse hoje o serviço aí disponível. Essa aqui é uma internet simétrica com IP fixo, tá? Então, tanto o upload e o download são os mesmos. Tá? E nosso IP é sempre o mesmo, o IP que sai para fora é sempre o mesmo. Para esse tipo de trabalho é o que a gente necessita, porque se o IP mudar, cai a conexão. O nosso aparelho ele faz um túnel com o aparelho de Manchester, tá? Um túnel encriptado, de VPN.
Então, se mudar o IP, caiu tudo, a gente tem que resetar de novo. Daí você está no meio do evento, você vai ter que ir lá digitar tudo na frente das pessoas e tudo mais, isso não é nada agradável. Nossa Senhora, eu pensava que era mais fácil. Pensava que era mais tranquilo. Mas vamos lá. Yes, everything is sorted, everything. So to save our questions for that time. So without any further ado, over to you, São Paulo. Now in Brazil in the 1970s, something similar was happening, what we could call a contextual awareness, but it remained unnominated. It didn't gain a name like a site-specific practice in English. It's kind of like in the same line of thinking what the previous question was, but after hearing your thoughts a bit more about it, how do you foresee a new urban space that's... I don't know if there will be a new public space or a new kind of space. We are seeing a transformation of relations more than spaces, I think. An hybridism of old and new technologies, a very interesting way of combining high and low technologies. I'm going to use this as an example because I think that's going to change a lot the way that we have to realize the public spaces, because I saw that people are talking about spaces, but we have to talk about sphere, public sphere also, because it's a representation, it's symbolic, and the symbolic is changing. This software allows you to create or host mobile servers or your server, your website in your cell phone. So this changed completely the way that we think about borders, for example. One of the things we see with people particularly involved in software and web development is they've got a lot of energy and a lot of passion for doing things, but they don't quite know where to put that energy. We're trying to get those guys involved in more socially conscious things. They're very keen to get involved in sort of charity work and voluntary sector work and providing, very simple kind of social media or web-based support for voluntary organisations, but voluntary organisations don't know where to go or who to speak to, and the geeks and the technologists don't know anyone in the voluntary sector. A proposta dele, né, desse laboratório, isso realmente quando uma coisa é boa para todos mesmo, é boa para quem está trabalhando, quem está ensinando, para aqueles que estão aprendendo e trocando informações, experiências. É um exemplo também para a gente poder acompanhar e seguir, trocar informações. What we've got here is in Manchester at Contact, we've set up a set, an environment that's rather similar to someone's typical kind of English front room. And what we're technically we're doing is you're sending us an image in a blue screen. We're keying you on top of that image, and we're sending our image to you, and you're keying our image on with your image. So we're just combining these two spaces together, and we wanted to sort of use the front room space to create a bit more of a more private space, to make it more comfortable, really, and just bring these two spaces, bring São Paulo and Manchester that bit closer together. Eu achei super divertida. A princípio eu não sabia que era ao vivo. Pensei que era alguma filmagem que interagia com a gente. Muito legal. Acaba com todas as barreiras
físicas que a gente tem no mundo. Da maneira como essa instalação foi proposta, você tem uma sensação de uma proximidade maior do que você teria, vamos dizer, só via web, né? Acho que, de modo geral, a gente podendo participar da obra causa maior interesse. Acho que o público gosta mais. Eu, particularmente, gosto mais.